Meu nome é Juarez Sintra, sou casado com a Silvia, tenho 2 filhos, 4 netos, um genro e uma nora. E estou no turismo desde o dia 3 de agosto de 1978. Eu entrei para o turismo de uma forma muito, acho que diferente do que todos entraram. Eu trabalhava no governo do estado, né? Eu era assessor do ministro, do secretário de Relações do Trabalho, Jorge Maluli Neto. Eu tinha sido secretário particular do prefeito municipal de Campinas, e aí vim para o governo do estado, e eu estava meio desencantado com essa história de trabalhar para político. Naquela época a gente já percebia, embora eles fossem bem melhores do que hoje, naquela época você já percebia que não era um ambiente saudável. E um belo dia eu saí para jantar com a minha mulher, e depois do jantar eu fui visitar uma prima minha que tinha uma agência de viagem, chamava Vereda Turismo, em Campinas. Era a segunda maior agência de Campinas. E chegando lá, conversando, ela falou que o sócio dela, que era Tasso Gadzanes, queria vender a parte dele na agência, isso, aquilo, isso, eu não teria interesse. Eu falei, poxa, mas nunca mexi com o turismo, nem sei como isso funciona. Eu tinha nessa época 29 anos. Mas fiquei entusiasmado, falei para ela, olha, vê quanto que ele quer, que eu tenho interesse em comprar. Aí eu já tinha tomado uns whiskyzinhos a mais, fiquei corajoso e falei que eu tenho interesse em comprar. Tá bom, fomos para casa. No outro dia, a hora que levantamos para tomar café, minha mulher falou para mim, assim, falou para mim, você lembra que você está querendo comprar uma agência de viagens? Certo? Eu falei, lembro, claro que eu lembro. Ela falou, mas você vai mesmo comprar? Eu falei, olha, vamos esperar primeiro o que o sócio dela tem a dizer e depois a gente pensa. Passada uma semana, ela me ligou dizendo que o Tasso queria vender, chegamos num valor e eu comprei a Vereda e fiquei 10 anos na Vereda. Isso foi no dia 3 de agosto de 1978. Eu lembro bem da data, porque 3 de agosto é meu aniversário. E um mês depois tinha uma BAV em Brasília, que foi a minha primeira BAV. A BAV ainda era pequenininha, as feiras da BAV eram lá no Hotel Nacional, para você imaginar, a feira era dentro do Hotel Nacional. Eu fui para lá e encontrei Eduardo Nascimento, que eu não conhecia ninguém no turismo, mas eu encontrei Eduardo Nascimento, que eu já conhecia, porque em 1972 eu tinha um posto de gasolina e eu queria assistir o Grande Prêmio da Argentina e fui procurar Nascimento Turismo e conheci o Eduardo. E o Eduardo falou para mim, olha, cada 15 passagens, pacote que você vender, você ganha uma. Eu falei, legal, então o negócio, e vendi 60. Ganhei a mim e mais uma grana para viajar e fiquei conhecendo o Eduardo, que encontrei nessa feira. Aí o Eduardo me pegou pelo braço e me apresentou para todo mundo do turismo que eu não conhecia, para Guaiaci, Ricardo Roman, Leonel Rossi, para a época o Cardoso Davari. Eu saí da feira conhecendo um monte de gente. E aí eu fiquei esses 10 anos na Vereda, até que um dia eu decidi, falei, eu quero fazer outra coisa. A sociedade já não estava mais confortável, porque começaram a entrar os filhos dela na sociedade e não estava gostoso. Aí eu peguei e falei para ela, olha, vou sair, isso, aquilo. Vendi então a Vereda depois de quase 10 anos, em 1987, e um mês depois abri no dia 1º de dezembro a Ancoradouro, junto com a minha mulher, com a Silvia, que nunca tinha trabalhado, foi para lá para me dar uma mão no começo e acabou ficando 25 anos. E foi muito importante a contribuição da Silvia na Ancoradouro, porque aí a nossa empresa passou a ser uma empresa familiar. E mais tarde veio meu filho e que hoje é o presidente da empresa. Mas a Ancoradouro nasceu, eu montei uma empresa de representação para não concorrer com a Vereda, né, que atendia a público direto. Eu queria só vender para agência de viagem. E
E por que o nome Ancorador? Porque a primeira representação que eu peguei foi da Sailway, que era representante da Norwegian Cruise Line no Brasil. Então aí o nome Ancorador. Mas passado o tempo, encontrei com o Guaiaci, e o Goiá falou para mim: olha isso, pô, você vendeu lá, você está fazendo o quê? Eu falei: montei uma empresa para vender navio, isso, aquilo. Ele falou: você vai morrer pobre, cara. Certo? O navio naquela época não era que nem hoje. Navio vendia quase, só tinha aqui a Costa Cruzeiro, que era a linha C, certo? Com 2 naviozinhos pequenos vendendo, e as vendas do Caribe eram muito fracas ainda, não tinha, navio era um mercado ainda que muito incipiente, né? E falou: você tem que abrir uma consolidação no interior uruguaio. Eu falei: pô, agora é fácil, né? Abrir uma consolidação no interior. Certo? Ele falou: pô, mas você tem um monte de relacionamento desses 10 anos. Você fez relacionamento, porque nesses 10 anos, inclusive, eu fui vice-presidente do Leonel na BAV, isso ainda na época da Vereda. Ele falou: você tem um monte de relacionamento com as companhias aéreas, vem cá que eu vou te ajudar. Você começa aqui, eu te dou uns bilhetes, você vai vendendo isso, daquilo, e começou a Ancorador assim, com o apoio e com o incentivo do Goya, certo? E o Goya sempre foi meu irmão, foi um cara que me ajudou muito na vida. O início da Ancorador eu devo muito a ele. Mas como a gente já estava com o navio, eu também queria vender alguns pacotinhos de viagem para diversificar um pouco só da consolidação. A consolidação foi um sucesso de cara. A Varig também no começo já me deu as condições. A Varig me ajudou muito, muito. Stélio, Heckman, Plínio Fernandes, o Cássio, que estava na Varig nessa época, certo? O Rubão, eles me ajudaram muito no começo. E quem tinha a Varig tinha tudo, né? Porque a Varig era realmente a maior do Brasil, uma das maiores do mundo e, sem dúvida, uma das melhores companhias aéreas que já teve no mundo. Mas eu queria também ir para o lado de operação. Eu queria ter, dentro da Ancorador, o departamento de consolidação e o terrestre. Foi quando eu fui conversar com o Leonardo Coutinho, que era diretor da Meliá, certo? E pedi a representação para ele para o interior. Leonardo falou: olha, volta dia tal, daqui um mês, tal, que eu vou pensar e te respondo. Aí eu voltei um mês depois, o Léo falou: não, eu vou te dar, eu confio em você, eu vou te dar isso, aquilo e tal. E aí começamos a representar a Meliá no interior, e a Ancorador chegou a ser a número 1 de vendas de Meliá como representante da própria Meliá. Isso com muita ajuda do Léo, que sempre me apoiou, e o mundo como dá volta. Hoje o Léo trabalha com a gente lá na Ancorador, na Mundiale, né? Nosso diretor lá, e nós somos sócios junto com o meu Chior numa empresa na Espanha de operação. Aí também fui atrás do Valtão, na Transatlântica, conversei com o Valtão e o Sérgio me passou para o Sérgio Galhardes, que também me deu a representação, e foi muito importante no começo da Ancorador ter tanto Meliá quanto a Transatlântica, que eram 2 grandes operadoras, muito sérias, muito profissional, com excelente nível de atendimento, e isso alavancou muito a credibilidade da Ancorador no interior. E por coincidência também, depois que fechou a Transatlântica, o Sérgio veio trabalhar na Ancorador e ficou até ano passado, quando ele resolveu se aposentar. E aí fomos, cara. E aí nós fomos trabalhando muito, desenvolvendo o interior. Já em 1990, 2 anos depois, né, da abertura da Ancorador, nós abrimos a filial de Ribeirão, a filial de Ribeirão Preto. Depois, ainda em 1990, a filial de Ribeirão nós abrimos início de 90, e ainda final de 90 abrimos a filial de Bauru, e em 91 abrimos São José dos Campos, né? Nós éramos GSA da American Airlines, que o Trinca e o Dilson
me arrumaram em São José dos Campos e em Bauru. E a Ancoradouro foi crescendo, nunca teve um ano que a Ancoradouro não cresceu, certo? Todos os anos, até hoje, a Ancoradouro sempre cresceu, sempre foi crescendo, crescendo, mas sempre a gente sempre foi muito cuidadoso, muito responsável, crescendo com o pé no chão, dando passo por passo, e aí ficamos na maior consolidadora do interior de São Paulo, onde somos até hoje, né? E depois aí resolvemos, de um tempo para cá, de uns anos para cá, vim para São Paulo, né? Porque eu não vinha, eu não abria São Paulo por uma consideração ao EACI, que eu não queria concorrer com a Rex Tour, que tinha me ajudado tanto no começo. Eu vim para São Paulo, onde ele dominava. Mas aí quando a Rex e a Advance se uniram, eles foram para o interior, aí o próprio Goya falou: "Ô Ju, está na hora de você vir para São Paulo, certo? Senão você vão te atacar muito lá no interior e você não tem como se defender em São Paulo, então está na hora de você vir." Aí nós abrimos escritório em São Paulo, acho que já faz uns 8 anos, por aí. Quando o Kaká, que é o Carlos Alberto Amorim, que foi presidente da ABAV Nacional, e eu fui vice dele por 4 anos, saiu da ABAV e eu convidei para ele trabalhar comigo, que eu queria abrir Rio de Janeiro, e nós abrimos Rio de Janeiro e o Kaká ficou lá até o ano passado. Então, hoje, as bases da Ancoradouro, os escritórios da Ancoradouro são Campinas, Ribeirão, Bauru, São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí a gente foi crescendo. Nesse meio tempo, né, voltando um pouco lá atrás, eu tive a sorte de, com 16 anos, o meu filho ir trabalhar comigo e fazer um estágio comigo. Ele tinha tomado pau na escola, né? E eu falei: "Você vai fazer um estágio forçado em dezembro e janeiro para você ver o quanto vale o dinheiro." Ele foi, gostou, chegou no final de janeiro e falou: "Pai, eu queria estudar à noite e continuar trabalhando aqui durante o dia." Eu falei: "Puxa, filho, não era essa a intenção era você vir para cá para dar valor para o dinheiro, para estudar." Ele falou: "Não, eu vou estudar. Pode ficar tranquilo que eu vou estudar." E falei: "Bom, preciso conversar com sua mãe, né?" Aí minha mulher virou e falou: "Olha, eu não acho isso uma boa ideia, ele nunca gostou muito de estudar, e se puser à noite aí que ele não vai estudar." Eu falei, olhei para ela e falei: "Mas você tem certeza que ele nunca gostou de estudar?" Ela falou: "Tenho." Eu falei: "Então ele vai trabalhar durante o dia e estudar à noite, porque não vamos perder tempo, certo? Se ele não gosta de estudar, ele não vai, daqui para frente ele não vai dar certo, então vamos fazer isso." E fizemos certo, porque, primeiro, ele passou a estudar à noite, começou a entender a importância, se formou em administração e ficou com a gente até hoje, né? Quer dizer, não é até hoje. Hoje ele é o presidente da empresa. Ele nasceu pro turismo, é o que ele gosta. Aliás, ele nem sabe fazer outra coisa, porque ele cresceu nesse meio, mas gosta, é um excelente administrador. E é ele que toca a empresa hoje, ele é o presidente da empresa e eu sou o presidente do conselho. Tá certo que eu sou o presidente do conselho um pouco diferente, né? Eu vou todo dia na empresa, nós dividimos sala, né? Mas eu estou lá mais hoje para assessorá-lo do que para decidir, certo? Nós estamos mais lá para trocar, eu estou lá mais para trocar ideias e dar opiniões e a minha experiência passada, porque afinal de contas são 42 anos de turismo. Já vi todas as crises, né? Passei por todas, desde depósito compulsório, todas as crises, plano colo, plano arroz com feijão, plano verão, todos os planos e todas as crises, maxi desvalorização da moeda, né? De diversas moedas, peguei acho que 3 ou 4 moedas nesses 42 anos, e isso te dá uma experiência e um know-how grande. Mas igual a que nós estamos vivendo hoje, com a Covid, eu nunca tinha visto nada, né? É muito diferente, porque antigamente as crises passavam mais rápidas, do mesmo modo que caíam, as coisas subiam. Hoje até eu falo que as coisas subiam em V, porque aprendi isso com o Paulo Guedes, né? Porque ele fala que nós vamos subir, vai ser um V, né? Nós vamos cair, vamos subir em V.
Mas só que era um V bem fechadinho. Hoje eu acho que é um V assim, meio símbolo da Nike, né? Então, isso tudo, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui, eu devo a essa minha profissão, ao turismo. Certo? Meus amigos, tenho grandes amigos, irmãos mesmo, né? Como Goya, Ricardo Roman, o Leonel, Leonardo e outros. Né? Se eu for ficar falando aqui, Caçulino, Cássio, sabe, eu consegui no turismo. A minha diretoria é uma diretoria muito unida, nós estamos juntos há anos, né? Roberto, Robson, o Castanho, estamos juntos há anos e a gente é quase realmente uma família. A gente costuma tratar a nossa empresa como a família Ancoradouro, né? Porque realmente a gente tem esse lado muito familiar, que é onde eu falo que minha mulher me ajudou muito e meu filho também, porque com nós três trabalhando juntos, a empresa quer ou não quer virou familiar e a gente sempre tratava todo mundo como se fosse parte da nossa família, sempre tratamos. Também participei da política no turismo, né? Eu fui, ainda quando Vereda, eu fui vice-presidente do Leonel no Sindetur. Depois eu fui vice-presidente do Tasso na ABAV São Paulo. E mais tarde eu vim a ser presidente da ABAV São Paulo. Fiquei 4 anos na presidência da ABAV São Paulo. E quando o Carlos Alberto Amorim, meu querido amigo Cacá, resolveu sair candidato à ABAV Nacional, e fui vice-presidente do Cacá, como eu já disse, durante 4 anos na ABAV Nacional. E isso traz muito relacionamento, muita amizade. E sempre tive um excelente relacionamento com os meus fornecedores, né, com as companhias aéreas e o pessoal de operação, porque eu entendo que tem 3 fatores muito importantes numa empresa. Primeiro, começa pelo fornecedor. Sem fornecedor eu não consigo ter funcionário, que é o segundo fator mais importante, e nem por isso é mais ou menos, né? Mas primeiro vem o fornecedor, depois o funcionário e terceiro o cliente, certo? Então são as 3 bases que nós sempre procuramos focar e ter respeito e trabalhar com muito respeito. E o nosso respeito ao cliente se traduz numa coisa que nós sempre fizemos desde o primeiro dia da Ancoradouro. Nós nunca vendemos direto. O nosso único cliente sempre foi e será o agente de viagem. Nós somos focados na venda através do agente de viagem, que nós consideramos que é a melhor cadeia para fazer a distribuição dos nossos produtos. Então, e aí vai. Então hoje eu trabalho um pouco menos, né? Eu tenho lá meus hobbies, eu tenho uma coleção de carros antigos e que me demandam um pouco de tempo, né? Então eu trabalho, vou de manhã logo cedo, depois dos meus exercícios, né? Vou logo cedo para Ancoradouro, fico lá, almoço lá com o meu filho, com os meus diretores, e quando é umas 3 horas eu vou para a minha garagem, certo? Cuidar dos meus carros lá, passar o tempo com os meus carros. Por felicidade, minha garagem é pegada à minha casa, então já estou em casa, né? Mas me dá muito trabalho esse meu hobby, que aliás deixou de ser hobby para virar também um outro negócio, porque carro antigo é um bom negócio. Então, hoje essa é a minha vida, certo? Essa foi a minha vida no turismo, uma vida maravilhosa, que pena que o tempo passa, né? E a gente vai envelhecendo porque eu gostaria de poder estar iniciando tudo de novo para ter essa vida que eu tive, conhecer os amigos que eu conheci. Sempre também me relacionei muito bem com a imprensa, né? Sempre fui muito amigo do pessoal que me apoiou muito, né? A imprensa especializada no turismo sempre apoiou muito a Ancoradouro e pessoalmente a mim. Sou muito grato a eles também. Então essa foi minha vida, é uma vida que
eu posso dizer que eu posso desejar para muitas pessoas que estão iniciando no turismo hoje. Fui muito feliz, sou feliz e tenho orgulho da empresa que nós criamos. Eu estava falando dos meus amigos, né, de Goya, Leonel, Ricardo, dessa turma dos 40, com mais de 40 anos de turismo, e estava comentando com vocês do Goya, né, que o Goya me ajudou muito. E Goya e eu sempre fomos muito unidos, convivemos muito, sempre andamos muito juntos, era tudo quanto era evento que a gente era convidado, jantar, que era com lugar de mesa marcada, quem convidava já sabia que tinha que pôr sentado lado a lado, Goya e eu. Né? E essa história e para quem conhece o Goya, sabe que o Goya é um gozador, né? O Goya é uma figura ser até perigosa nas gozações dele. Aí nós, um belo dia, a Varig nos chamou para uma reunião no Maxud Praza. Rubel Thomas era presidente e ele ia passar a presidência para o engenheiro Engel e ele ia ser presidente da fundação, isso, aquilo. E foi uma reunião muito formal, uma reunião muito bonita. E então tinha a mesa principal formada, né? Que estava toda a diretoria, a presidência, a vice-presidência, os diretores mais importantes da Varig ali na frente, e aí saíram duas mesas formando um U, né, que estavam os maiores clientes da Varig, certo? Não me lembro se eram 20 ou 30 maiores clientes da Varig. E atrás de cada cliente o responsável na Varig pelo atendimento. Então, naquela época, eu era só focado no interior e atrás de mim estava o João Vicente, que era o gerente para o interior da Varig. E eu fiquei sentado entre o Eloy, né, que é um outro grande amigo, né, um cara que eu admiro muito, certo? E o Goya, certo? E seu Rubel fazendo o discurso e tal, e o Eloy fala baixinho pro Goya, passando por mim assim, na minha frente, abaixo, fala: tô cansado, cara, acabei de descer do avião, eu estava viajando. O Goya vira pro Eloy e fala assim: eu sei, certo? Sei, toda vez que você viaja, eu sei, sua mulher fica ligando para sair comigo. Eu comecei a rir, né? A rir baixinho, segurar o riso. E a hora que eu olho pro Goya e pro Eloy, os dois olhando para mim, o cara de sem vergonha, né? Que tá bem querendo rir, mas olhando para mim, tipo assim, você não vai rir que não pode, né? E eu não aguentei, certo? Explodi numa gargalhada. E parou a reunião, certo? O seu Rubel estava falando, parou, porque eu não parava de rir, certo? E parou todo mundo e eu só ria, tal. Aí a hora que eu consegui parar, o Goya virou pro seu Rubel e falou: seu Rubel, desculpa, a família dele é muito engraçada. Ontem eu estava com a mulher dele no motel, caímos da cama de tanto rir, certo? Bom, aí ficou todo mundo parado na reunião, até entenderem que era mais uma gozação do Goya, e aí todo mundo caiu na risada e eu morri de vergonha, né? Porque tinha um monte de gente lá que não sabia do meu relacionamento com o Goya. E essa é uma passagem que eu nunca esqueço do Goya e ainda não devolvi, espero um dia devolver. O Luiz Henrique Teixeira, famoso Tex, entrou na Delta Airlines. A Delta veio para o Brasil e o Tex foi ser gerente da Delta. E o Tex nos procurou, certo? A minha e o meu filho, para que, se a gente tinha interesse de vir a ser GSA da Delta para todo o interior de São Paulo. Mas a gente tinha que se habilitar, tinha que passar por um monte de testes, e isso, aquilo. E o Ju, meu filho, se entusiasmou muito por isso, pegou isso a sério, foi fazer um treinamento nos Estados Unidos para preparar tudo para... Ele foi para Carolina do Norte e lá ele desenvolveu tudo, preparou todo o que a gente precisava para se habilitar na Delta. E com a ajuda do Tex, né,
nós conseguimos o GSA da Delta. E o Tex nos apoiou muito, nós ficamos como, acho que 17 anos com esse GSA da Delta, depois expandiu. Fomos ter o GSA da Delta em Brasília, Paraná, não ficamos só no interior. E sempre com o apoio do querido amigo Tex, certo? E na época também, logo depois que nós pegamos o GSA, veio o Cris, que hoje está na Copa, certo? Também junto com o Tex, nos ajudaram muito. E nós fomos o maior vendedor, chegamos a ser o maior vendedor de Delta da América Latina. Para você imaginar, 1/3 de todos os voos que saíam do Brasil eram de passageiros que tinham comprado das agências de viagem através da Ancorador. E essa foi uma história muito bonita, que durou 17 anos e que a gente também é muito agradecido por todo esse apoio e ajudou muito no desenvolvimento da Ancorador. A Ancorador por muito tempo não vendeu TAM, não vendia TAM. A gente não comercializava TAM e também não tínhamos muito interesse de comercializar. TAM era muito regional e não sei, não despertava interesse da gente em comercializar TAM. Mas a TAM foi crescendo e a gente vendia muito VASP, né, na época dos Canhedos, e que o Wagner Ferreira era vice-presidente, o alemão era o presidente da empresa. E quando o Wagner saiu e foi para ser diretor da TAM, certo? Nós fomos lá e nessa época estava lá também seu Rubel Thomas, que tinha saído da Varig e que estava lá na TAM. Eles nos chamaram, né? Chamaram a mim, eu fui lá na TAM e eles falaram, pô, você precisa, a única empresa que você não consolida é a TAM. Certo? Você tem interesse em consolidar? Eu falei, mais ou menos, mas agora tem gente conhecida aqui, tem o Wagner, tem o senhor, seu Rubel, e agora eu tenho interesse sim. E assinamos o contrato com a TAM, passamos a consolidar a TAM, recebemos também um apoio enorme do Wagner Ferreira e junto com o Klaus, certo? O Klaus, que na época era o assistente do Wagner Ferreira, e também passamos a ser o maior vendedor TAM para todo o interior de São Paulo. Ficamos muito tempo como número 1 e hoje continuamos, né, no interior de São Paulo sendo o maior vendedor da Latam. Certo? Mas, como vocês podem ver, a história da Ancorador é uma empresa que foi criada entre amigos, com o apoio dos amigos. Certo? Se não tivesse todos esses amigos que eu tinha no turismo, com certeza a Ancorador não teria existido. Por isso que eu acho que a história da Ancorador é uma história muito bonita, certo? Porque é um consórcio de amigos que criou essa empresa e me ajudou a desenvolver.